Rock 5 começa com um homem destruído por dentro. Ele venceu tudo o que poderia vencer, mas saiu quebrado. A luta contra Drago acabou com a saúde de Rock Balboa. Ele sai da luta já com fortes dores de cabeça. E ao passar por uma análise médica mais minuciosa, acaba descobrindo que nunca mais poderá voltar a lutar na vida. E se não bastasse isso, quando ele volta para casa, descobre que o contador dele roubou tudo. Simplesmente levou toda a fortuna que ele passou anos construindo. E quando o Rock se vê nessa situação, não podendo mais lutar, não tendo um ringue mais como parte da sua identidade e tendo perdido toda a fortuna, todo o conforto e a segurança que fez com a luta, ele entra em colapso. E a gente começa observando já a primeira lição. O Rock já deveria ter parado quando levou aquela surra para Apollo, mas ele ignorou todos os sinais, ele ignorou todas as recomendações e seguiu lutando, seguiu se entregando, dando tudo de si, o que é louvável. Porém, cobrou o preço depois. Porém, quando o preço veio, ele veio com uma forma amarga, com uma forma dolorosa de se pagar. E aí, quando ele percebe que ele perdeu a saúde, perdeu o dinheiro, ele começa a se sentir vazio, porque ele descobre que ele não sabia de fato quem ele era sem os aplausos, sem os holofotes, sem a fama que ele tanto buscou a vida toda. E é aqui que muitas pessoas cometem o mesmo erro do Balboa, que é colocar o valor não no que são, não no que realmente faz eles desenvolverem tudo aquilo que eles conseguem, que eles conquistam, mas sim nos valores naquilo que tem. Não, eu sou um lutador e eu vou colocar todo o meu valor na luta. Eu vou colocar todo o meu valor no meu trabalho, no meu suor, não na pessoa que realmente eu sou por dentro. E isso é um erro que faz com que as pessoas, quando não conseguem mais trabalhar, quando não conseguem mais dar tudo de si, acabam perdendo a própria identidade e se perdem, entram em um colapso, em um túnel que é muito difícil de sair. O Rock, por exemplo, ele se apegava àquilo que o validava, que era o ringue. E agora, quando ele descobre que não vai poder mais lutar, que não vai poder mais entrar num ringue, vem o vazio. E aí a gente entra num ponto bem importante, que é a verdadeira relação e o verdadeiro significado que o filme quer trazer sobre toda a mentalidade, sobre toda a vida do Rock dali pra frente. Por quê? O caminho do Rock, ele se divide em dois a partir daí, que é o filho dele, que representa a família, a identidade real, quem realmente precisa dele, e o Tommy Gunn, que é o ego, jovem, promissor, mas vazio. E nisso, o Rock, por ter perdido tudo, não poder mais lutar, começa a pegar no Tommy aquilo que ele acreditava que faltava dentro dele, que é o ego em si, que é a vontade de voltar a vencer, a vontade de estar dentro de um ringue, sendo novamente um jovem promissor, como ele foi em outro momento. Mas essa relação dele com o Tommy Gunn, começa a desgastar a relação com o filho dele, que começa a ter problemas por não ter um pai que deveria ensinar a ele aquilo que o Rock acabou não ensinando para o Robert. Começa a ter problemas na escola, começa a se envolver com pessoas erradas e vai se perdendo.
Inclusive tem uma cena que a Adrian fala, que ela diz pro Rock, que ele está perdendo a família dele. Que se ele não perceber, ele vai perder todos. E aí que ele começa a entender que o Tommy era vazio, que o Tommy só pensava em dinheiro e que ele, na essência dele, não era assim. Ele não era ego, ele era amor, ele era família, ele era coração antes de tudo. E o clímax do filme, a cena principal, não acontece no ringue, acontece na rua. Por que que acontece na rua? Porque é o Rock lembrando quem ele é, voltando às origens, se redescobrindo e entendendo que ele não é o ego dele. E quando ele solta esse ego, ele luta contra o Tommy não por conta do ego, ele luta contra o Tommy por respeito próprio. Ele luta contra o Tommy porque ele não admitiria que ele fizesse o que o Tommy fez com ele. Então, a partir daí, nós vemos que o Rock pega todo o ego dele, deixa de lado e volta a ser aquele pai presente, aquele pai que educa o filho, aquele pai que está na vida do filho. E muito mais do que isso, aquele marido que respeita e que está com a mulher. E é isso que o filme do Rock 5 mostra. Um filme que muitas vezes é subestimado como o pior da franquia. Mas se você for parar para analisar de verdade, é um dos que, junto com o Rock 2, mais trazem uma mensagem pesada emocionalmente. Porque o Rock tinha tudo, ele tinha absolutamente tudo. Mas aí quando ele perde o ringue, que era a identidade dele, perde o dinheiro, que era toda a fortuna que ele tinha feito com o ringue, ele entra em colapso e acha que nunca mais vai recuperar. Tanto que coloca todas as fichas em um jovem promissor que nada mais representava do que o ego dele. E quando ele percebe que ele tinha feito isso e que estava perdendo a família dele, ele luta no lugar que for para recuperar o respeito por ele mesmo e o respeito da família dele. Às vezes, a vida nos tira tudo que temos, só para revelar quem realmente nós somos. Rock 5 é o filme mais real da saga, porque não fala só das lutas fictícias, mas fala das lutas reais que todos enfrentamos todos os dias. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só do sucesso, a gente fala da mente por trás dele. E se quiser saber o que faz um campeão, o que torna um campeão, assiste o vídeo, que vou deixar aqui na descrição, da minha análise sobre o Rock 4, que é o outro lado da moeda. É a ascensão. Na verdade, não a ascensão seria o Rock 3, que o link também está aqui embaixo, mas o Rock 4 seria a confirmação da ascensão de um campeão. Então, assiste aqui, que eu tenho certeza que você vai adorar. Isso é tudo por hoje, até a próxima!